Quero mais uma vez cumprimentar a todos os nossos superintendentes e professores de escola dominical da nossa AD Bangu. E aproveitando esse momento, é a nossa última lição, exatamente o dia do Natal. E eu quero agradecer a todos vocês que trabalham conosco, que estão debaixo aí do nosso pastorado. Muito obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem nas congregações, junto com os nossos dirigentes, com os nossos pastores nas congregações. Um Feliz Natal a você, a sua família, e que Deus dê um ano novo de 2017 com muitas bênçãos do céu. E fica aqui o meu agradecimento também ao nosso superintendente geral, irmão João, sua família, que Deus possa abençoar ricamente. Essa ideia dessa gravação, na verdade, ela não é minha, foi o João que surgiu com essa ideia, e que Deus possa abençoar o trabalho cada vez mais. Esse foi o primeiro ano desse trabalho desenvolvido, organizado com o irmão João, sua esposa, e o ano que vem nós vamos para o segundo ano desse trabalho. E eu tenho certeza que Deus vai estar dando crescimento e a nossa EBD aqui na Assembleia de Deus em Bangu. Meu muito obrigado. O tema hoje é enfrentando o falso culto. E é um tema de suma importância, porque há um perigo muito grande do falso culto invadir as nossas igrejas. E o autor coloca nos 3 tópicos: primeiro, como enfrentar o falso culto; segundo, característica desse falso culto; e por último, características do culto restaurado. A própria lição nos traz um exemplo de um culto falso e um culto verdadeiro. O culto organizado pelos profetas de Baal e o culto que Elias organiza. Deus não respondeu, não trouxe resultado nenhum para a nação, não trouxe nenhum benefício. O outro, feito por Elias, Deus respondeu com fogo, com unção e com graça, com resposta. Eu também quero citar mais 2 outros exemplos de cultos falsos que eu já citei aqui como exemplo em outras lições dessa mesma revista. Quero dar 2 exemplos. O culto feito por Saul, em que no final do culto ele perdeu o mandato de rei, perdeu a bênção de Deus. O seu reinado foi rasgado exatamente no final de um culto, aonde Saul se propôs a fazer um culto, mas aquele culto não tinha a obediência à palavra de Deus. Tinha saído do rumo, da direção do profeta. Estava em desacordo com o que Deus tinha ordenado ao profeta para fazer o culto. Ele foi fazer o culto com a sua cabeça, com a sua ideia, com a sua forma, com a sua metodologia. E o seu culto foi taxado por Deus, através dos lábios do profeta, como idolatria, porque era um culto feito na desobediência. Quero chamar a atenção de vocês aqui para vocês terem cuidado com igrejas que saem sendo fundadas por aí, com pessoas que rebeliam, com pessoas que são desobedientes. O culto dessas pessoas vão te trazer maldição para a sua vida, não vai te trazer bênção. Só você estudar lá
no livro de Malaquias, a maldição que vem através dos sacerdotes que saíram da vontade de Deus. É a pior coisa. O falso culto, se há falso culto, culto é liderado por alguém. Então, há um sacerdote doente ali na frente. Há um sacerdote em desobediência. Há um sacerdote sem direção. Malaquias trata sobre sacerdotes sem direção. Esse culto de Saul estava fazendo a Deus, mas foi rejeitado, perdeu a bênção, ainda trouxe praga para o povo. Um outro exemplo, nós temos Davi, quando sai para buscar a arca a primeira vez. Lembram disso? Davi foi com toda alegria buscar a arca, mas não foi aprovado por Deus, porque Davi usou a sua metodologia para buscar a arca e não o ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus dizia que para buscar a arca tinha que se santificar, e era através dos sacerdotes e dos levitas que a arca tinha que ser buscada e carregada. Davi veio decepcionado do primeiro culto, porque ele foi com boa intenção, mas não estava baseado na palavra de Deus. Nós estamos cheios de cultos, de pessoas com boas intenções, mas estão querendo fazer as coisas de Deus segundo o seu coração, segundo a sua cabeça, não segundo a palavra de Deus. Então, amados, eu quero sugerir a você que leve para o seu aluno uma coisa de suma importância. Nós, muitas vezes, queremos implantar exemplos de um livro de crescimento da igreja e enfiar nas nossas situações. Isso não pode acontecer. Esses livros sobre crescimento de igreja são importantíssimos. Experiências de pastores que tiveram as suas igrejas grandes crescimentos, explosões, isso é importante para ajudar. Mas você nunca pode pegar essa metodologia e querer aplicar na sua cultura, na sua igreja, com o seu povo. Cada lugar Deus trabalha de uma forma. Mas pastor, então aonde nós vamos buscar exemplo? Qualquer livro que recomende você a buscar no Novo Testamento o verdadeiro ensino para o verdadeiro culto, para a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, está no Novo Testamento. Igreja que cresceu num país X, Y, Z, você pega, leia, adquira alguma experiência ali. Mas a base para se fazer um verdadeiro culto, se você quer trazer renovo para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua escola dominical, para a sua classe, busque isso no Novo Testamento. O Novo Testamento vai nos direcionar à verdadeira igreja. No Novo Testamento vai nos mostrar falsos mestres, falsos cultos, assim como vai nos mostrar igrejas que entraram em decadência e o motivo que elas entraram em decadência, com seus cultos vazios, mortos e frios, a ponto de Cristo querer vomitá-las. Também vai mostrar igrejas que estão alinhavadas, estruturadas, baseadas no ensino da palavra de Deus. Então, a volta ao Novo Testamento é que vai nos trazer, vai nos direcionar a quebrar o falso culto e nos dar o caminho para o verdadeiro culto. E eu quero lembrar uma experiência que eu tive, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas trazer a você. O falso culto, ele adentra na igreja através da enfermidade do líder. Nossa, você que é o líder a sua classe de escola dominical, ela vai morrer, vai esfriar, se você estiver enfermo. Eu me lembro
que era a primeira igreja que eu estava dirigindo como pastor presidente. E as minhas pregações, depois de 6 meses, estava indo muito bem o trabalho, os cultos cheios. E as minhas pregações se esgotaram. Sem uma experiência, era o primeiro momento. E eu ganhei de um encontro em Amsterdã de Billy Graham, que de tempos em tempos ele organizava e distribuía para os chamados naquela época países, líderes e pastores de terceiro mundo. E eu fui um desses privilegiados. Ganhei a passagem de volta, tudo isso através das organizações Billy Graham, para o encontro lá em Amsterdã, na Holanda. E eu passei para a igreja e falei: irmãos, eu estou tendo algumas dificuldades, mas lá vai falar sobre evangelização, lá vai traçar para nós projetos de crescimento da igreja, lá eu vou voltar de lá com novo ânimo, com novos projetos para a igreja e tal, e dando esse incentivo para a igreja. E isso era o que estava na minha cabeça, porque o que eu tinha lido era isso. E alguém conversou comigo e falou: pastor Sossa, a igreja está gripada. Eu até fiquei chateado com aquela pessoa. E realmente depois eu fui ver que a igreja está gripada. A igreja fica gripada? Sim, ué. Não tem época que a igreja está mais alegre, os cultos são fervorosos, com resultados maiores. Não tem época que está mais lá embaixo. É natural isso. Acontece, né? Não que isso seja bom, mas infelizmente acontece. E eu cheguei lá nesse grande encontro. Eram cerca de 10.000 líderes, entre homens e mulheres. E na abertura a palavra, e eu naquela expectativa: será qual é o novo projeto que eles vão nos estabelecer para que eu chegue lá na minha igreja que eu pastoreio, e na igreja que eu pastoreio e trace novos planos para o crescimento, porque a igreja está estagnada. Na abertura, o pastor que estava fazendo a abertura, ele disse, nos saudou com bem-vindos, fez uma excelente recepção e disse: vocês estão aqui não para nós traçarmos novos projetos de crescimento para a igreja. Todos os projetos de crescimento da igreja, se vocês quiserem, é só mergulhar nos estudos das igrejas do Novo Testamento que cresceram. Estude elas. Leia sobre elas. Leia a igreja no Novo Testamento que está sadia, bem, em crescimento, e siga o exemplo. E leia as que estão enfermas, as que caíram, que você vai ver que não é esse o caminho que você tem que entrar. Agora, o que nós trouxemos você aqui não é para traçar projeto de crescimento de igreja, mas é para sarar a sua vida, o seu ministério. Aí ele disse uma frase certeira: pastor sadio, igreja sadia. Pastor enfermo, igreja enferma. Amados, eu fui tomado de uma graça do Espírito Santo e do esclarecimento do Espírito Santo ali de forma tremenda e profunda. Cultos aonde perde a graça e aonde o falso começa a entrar no lugar do verdadeiro, é quando eu estou enfermo espiritualmente, quando você na sua escola dominical está enfermo espiritualmente, quando lideranças de departamentos nas nossas igrejas estão enfermos, começa a entrar o falso culto. Quando estamos sadios espiritualmente, tenha certeza que não há espaço para o falso culto. Então, o grande segredo que eu aprendi nesse encontro não foi projetos matemáticos, metodológicos de crescimento da igreja. Igreja cresce quando ela está sadia. E a igreja sadia é quando o pastor está sadio, quando o líder de departamento, de escola dominical, estão sadios. Não existe igreja sadia com líder enfermo. Não existe líder sadio e a igreja enferma.
Então, o grande segredo para o culto ser um culto vivo, aonde não há espaço para o falso culto, aonde o culto seja realmente um culto verdadeiro, é quando nós que estamos na frente de trabalhos com alguma responsabilidade espiritual, estamos sadios. Então essa é a recomendação que eu deixo a você, baseado numa experiência muito interessante que eu tive. E o verdadeiro culto, você vai buscar no Novo Testamento. Você pode buscar exemplos de igrejas em crescimentos, de livros, de experiências de pastores que tiveram explosões no seu trabalho. Mas é impossível você implantar aquilo que aconteceu em uma outra nação, em uma outra região, na sua igreja, na sua vida. O que é universal, que nós podemos aplicar na África, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é a palavra de Deus. Essa é a universal. O que a palavra de Deus nos orienta como um verdadeiro culto, essa vai ter efeito em qualquer tribo, povos ou nações, ou em qualquer país. Por quê? Porque a palavra de Deus, o efeito dela é universal, é para qualquer lugar, para qualquer época. Então, o verdadeiro culto você vai buscar no Novo Testamento. Porque ali nós vamos encontrar igrejas que estiveram bem e caíram, e você vai ver quais foram as falhas cometidas para levar à queda. E igrejas que permaneceram firmes, abençoadas, experimentando o verdadeiro poder de Deus. Então, a volta ao estudo do Novo Testamento é o grande segredo para nós combatermos o falso culto e termos cultos verdadeiros segundo a palavra de Deus. Um abraço a todos vocês, mais uma vez um Feliz Natal e um ano novo de muita bênção.